Bom, nós temos aqui então o Novo Testamento. O Novo Testamento ele faz 116 citações diretas dos Salmos, para vocês verem a importância dos Salmos para a espiritualidade cristã. O Senhor Jesus trabalhou os Salmos e os apóstolos trabalharam os Salmos também. Por isso eles são eternos. São eternos. Nós devemos entender isso. A palavra de Deus é eterna. E todas as passagens do Antigo Testamento, mais de 300 citações do Antigo Testamento, 40% dos Salmos. A importância da citação. E lembrando que é um paralelo entre o Moisés, tá bem? Moisés, a lei e os Salmos, que são as divisões que eles tinham lá no Antigo Testamento. Eles tinham a lei, os profetas e os Salmos. Essa é a divisão do Velho Testamento para os judeus. A lei de Moisés, os profetas que a gente divide em maiores e menores, e os Salmos. Os Salmos. Alguns livros poéticos são tidos também como livros proféticos, tá bom? E nós vamos ver aqui algumas citações que foi feita. Olha lá, Mateus 22, do 41 ao 46. Quem está citando o texto? O Senhor Jesus. Então dá para os irmãos lerem bem aí, né? O Senhor Jesus ele está sendo provocado pelos fariseus. Vamos lá, Mateus 22, 41. Vou usar a minha Bíblia católica. Aí a gente já compara a tradução que vocês têm aí com essa que eu estou propondo aqui para vocês. 22, 41 ao 46. É o Senhor Jesus citando o Salmo 110. Cristo cita. Vamos lá. 22, 41 ao 46. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: que pensais vós sobre o Cristo? De quem ele é filho? De Davi, responderam. Então o fariseu era bom de Bíblia. O fariseu era bom de Bíblia, eles eram educados desde os 5 anos de idade a ler a Bíblia. 5 anos de idade o fariseu já começava a memorizar passagens das Escrituras. Com 13 anos eles tinham a oportunidade de fazer a recitação diante dos mestres, dos doutores. Aos 30 anos eles podiam pregar. Então essa aí era a cultura judaica. Dos 5 aos 13, memorizando. Dos 13 aos 30, aprendendo. Dos 30 em diante, ensinando. E é por isso que João e Jesus começam a pregar a partir dos 30 anos de idade. Era a lei. Uma lei estabelecida inclusive pelo próprio Moisés. Não é que não podia pregar antes, mas oficialmente na sinagoga ou diante da congregação a partir dos 30 anos. Bem, como é o caso do Ezequiel. Aí eles responderam: de Davi. Jesus replicou: como então, movido pelo Espírito? Veja só que ele está dizendo que os salmos são de inspiração do Espírito Santo. Cristo está dizendo que Davi falou pelo Espírito Santo. Os salmos são do Espírito Santo. Por isso que eu falei para os irmãos, vocês estão orando a palavra de Deus, estão orando a palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não faz orações vãs, repetitivas e nulas. O Espírito Santo faz orações que Deus ouve. Orar os salmos desencadeia um poder espiritual de Deus. De Deus, é a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Então, como que movido pelo Espírito, Davi o chama de Senhor, quando diz: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui o Senhor Jesus pegou os doutores da lei, que são os fariseus, deu um nó na garganta deles e no cérebro. Se o Senhor Jesus fez uma pergunta de criança para eles. Pergunta de criança. De quem que ele é filho? De quem que o Cristo é filho? O Cristo é filho de Davi. Se o Cristo é filho de Davi, como que Davi chama o Cristo de seu Senhor? É um recurso, tá bem? Da lógica, meus irmãos, chamado de paradoxo. É um recurso da lógica. Paradoxo. Paradoxo é quando eu pego uma verdade, que é a verdade absoluta, e eu choco com outra verdade absoluta. Verdade com verdade. Isso é paradoxo. Aí quando duas verdades se chocam, vai cada uma para um lado. É como os querubins de Ezequiel. Ezequiel viu os querubins e disse que eles estavam indo e voltando ao mesmo tempo. Eles iam e voltavam. Eles iam para frente e para trás ao mesmo tempo.
cada um andava em frente de si, e não se viravam enquanto andavam. Quebrou a minha cabeça, não sei. Ou para a direita ou para a esquerda, você tem que decidir, cara, ou para frente ou para trás. Ele falou, não, é isso mesmo. Vai para frente e para trás, para o lado para o outro, ao mesmo tempo. E não se viram enquanto estão andando. Isso é um paradoxo. Então o céu é cheio de paradoxos. Aí o Senhor Jesus usa um recurso da lógica muito difícil, que é o paradoxo, e fala, se é filho de Davi, como que Davi chama ele de Senhor? Aí os fariseus esbugalharam os olhos, que foram pegos no contrapé. Sabe quem luta capoeira? Que dá um pé na sua orelha, você nem percebe que toma um pé na orelha? Então, Jesus deu um golpe de capoeira nesses caras aqui. Se Davi o chama Senhor, como pode ser o seu filho? Você já viu algum pai chamando o seu filho de Senhor? Ô meu Senhor, vem aqui. Não, o pai chama filho de meu filho. Aí está dizendo que Davi chama o seu filho de Senhor. Ninguém conseguia responder-lhe nada. E a partir daquele dia, ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. Ironia. A Bíblia tem ironia. Vem aqui, sabidão. Eu vou fazer a citação de um salmo, 110. Se você souber me responder, eu continuo a pergunta. Ninguém quer saber mais de conversar com Jesus. Porque Jesus, numa citação dos salmos, que tem paradoxo, tem um monte de paradoxo. Quando você encontrar um paradoxo nas escrituras, você mantém o paradoxo. Não elimina. Deixa do jeito que está ali. Não tente explicar o paradoxo. Se você tentar explicar, aí você vai perder a doutrina e vai ficar com a heresia. Tentar desvendar um paradoxo significa que você está querendo ser mais sábio que as escrituras. E tem um monte de passagem difícil nas escrituras que não é para ser explicado. É para ser aceito do jeito que está ali. Chato isso, né? Mas aí que surgem os falsos mestres, porque eles querem desatar o nó górdio. Vocês sabem da lenda do nó górdio, né? Foi dado um nó e foi dito uma profecia. Aquele que desatar o nó górdio será o próximo imperador do mundo. Aí Alexandre chegou lá, tentou desatar o nó, não conseguiu, pegou a espada dele e cortou. Pronto, é assim que faz. E quando o teólogo tenta desatar o nó górdio das escrituras, ele é um ignorante que faz igual o Alexandre. Corta o nó górdio. Então não é para cortar, isso é trapaça. Não seja trapaceiro nas escrituras. Achou uma passagem que você não entende, você pula. Você não está entendendo. Tem gente que é trapaceiro. Trapaceiro. Tá bom? Aqui está um... Faça tesouro. Não, tem uma irmã. Tem outra história que eu ouvi que é o seguinte: tinha um pastor que ele pregava a palavra de Deus, aí no púlpito ele falava, irmãos, isso aqui não consta dos melhores originais, isso aqui é uma lenda, isso aqui é um mito, isso aqui alguém colocou na Bíblia. Aí tinha uma irmã muito simples, né, que ficou só de orelha em pé. Um dia o pastor foi fazer, não sei se é lenda ou se é verdade isso aí, eu estou contando como se fosse verdade, mas pode ser lenda porque tem um monte de lenda cristã. Aí o pastor foi fazer uma visita na casa dessa irmã. Chegou lá, irmã, presta a sua Bíblia aí. Quando foi ver a Bíblia, estava toda recortada, coitada da Bíblia. Ô irmã, sua Bíblia está toda picotada. É, pastor, quando o senhor falava que não era dos originais, eu cortava fora. Porque eu não queria palavra de homem na minha Bíblia, só palavra de Deus. Então tem que tomar cuidado até com o que você fala. Tem gente que vai no pé da letra que você está falando. Tá bom? Então, bom, aqui está um Halel. Bem, que é um Halel. Halel são esses salmos do 113 ao 118, que são cânticos litúrgicos, cânticos que você vai usar durante o culto. Aí você vai ter a citação de Mateus 26, 30. O que fez o Senhor Jesus na noite em que ele celebrou a ceia? De acordo com as tradições do judaísmo, ele cantou um hino também. Eu tive um amigo teólogo que ele falava o seguinte: olha, eu não aguento tanta cantarola na igreja, é assim que ele falava, né? Muita cantarola, 2 horas de culto, 1h30 de cantarola. Irmão Benedito, né? Teólogo. Se você ler a Bíblia, irmão Rogério, você pode ver, Jesus mesmo, ele só cantou um hino e foi embora. Isso que é culto. Eu não aguento esses irmãos, né? Então era assim, mas porque o culto judaico ele era um culto feito numa sinagoga,
nessa forma semicircular. Havia as primeiras cadeiras que eram dedicadas aos anciãos. Havia uma cadeira que é chamada cadeira de Moisés. Em toda a sinagoga tinha uma cadeira de Moisés, que era dedicado àquele que ia explicar a lei. Era um doutor da lei, sentava-se na cadeira de Moisés. Bem? E havia uma segunda cadeira que era a cadeira do Messias. Ninguém sentava nessa cadeira. A cadeira do Messias. E os louvores eles eram entoados de pé. De pé. Então a cadeira de Moisés, na hora que eu vou explicar a lei, eu me sento na cadeira de Moisés. Jesus fez referência a essa cadeira, tá bem? Na cadeira de Moisés se assentam os homens para ensinar. Então ouçam e façam o que eles mandam, mas não os imitem porque eles dizem, mas não fazem. Então tinha uma cadeira de Moisés, tinha uma cadeira do Messias. Nessa cadeira do Messias ninguém sentava, mas alguns ilustrados dizem que o Senhor Jesus sentou nessa cadeira na sinagoga de Nazaré. E por isso ficaram furiosos com ele. Ficaram furiosos, porque ninguém sentava na cadeira de Messias, ninguém. Você pode ler Lucas, capítulo de número 4, é entregue para ele o rolo do profeta Isaías. E todos ficaram com os olhos fitos no Senhor Jesus, porque os ilustrados dizem, Jesus sentou na cadeira do Messias em Nazaré. Ficaram furiosos com Jesus, porque ele se apresentou como Messias lá em Nazaré. Assentando. Então, por que eu falo que são os ilustrados? Porque não está no texto, né? Não está no texto dizendo que ele sentou na cadeira do Messias. Mas como havia essa cadeira do Messias, os ilustrados deduzem que por isso se escandalizavam dele. Não é esse o filho do carpinteiro com as suas irmãs? Como que senta na cadeira do Messias? E lê um texto messiânico no Isaías e ainda fala que se cumpriu nesse dia. Aos vossos olhos, essa é a escritura. Então, se fosse hoje, seria mais ou menos o seguinte. Um irmão nosso vai lá e senta na cadeira do pastor, isso aí, bom, e fica lá na cadeira do pastor e prega lá e fala, ó, é isso aqui, ó, eu sou o presidente da igreja. Se acontecesse hoje, o que você diria? Esse irmão está doido, tomou vinho. Você fala, não, né? Então, foi isso que o Senhor Jesus fez. Então, diz os ilustrados. Então, o culto acontecia assim. Tinha a cadeira de Moisés e a primeira parte era dedicado à leitura da lei e à explanação da lei. Bom, segunda parte era dedicado aos profetas, que foi a parte que o Senhor Jesus assumiu, Isaías 61, e a terceira parte eram os louvores. E esses louvores, pelo que tudo indica aí, eram poucos louvores. Canta-se depois, canta-se por último. Então, as orações não são feitas antes, as orações são feitas por último. Você ora depois que você ouve a palavra de Deus. Porque você tem que orar segundo a palavra de Deus, não é para ficar multiplicando. E outra coisa nas sinagogas é que você não ora o que você quer, você tem que decorar a oração. Porque você está orando por todos, você tem que decorar a oração. E as pessoas só vão dizer o amém se você orar certo. Se você não orar certo, o judeu não dizia amém nunca. A gente diz amém para tudo, né? Podemos expulsar o irmão da igreja? Amém. Né? Vocês concordam? Amém, irmão. Então a gente diz amém para tudo. E o judeu não fazia isso. Não fazia isso, ele só dizia o amém se ele entendesse a oração. Orou errado, não tem amém. E o príncipe da sinagoga, ele tinha um amém mais poderoso. Todo mundo ficava esperando o amém dele para depois dele dizer o amém junto com ele. Isso aí são tradições judaicas. Bem, então o que acontece? O Senhor Jesus ele está dentro, termina a ceia. Você não tem nenhum louvor durante a ceia. Nenhum louvor. Você não tem uma oração, a não ser na hora que o Senhor Jesus dá graças pelo pão e pelo vinho. E no final eles cantam um desses hinos, que é chamado de Halel, e vai embora. Um louvor só. O que não é cultura evangélica. Nossa cultura evangélica é totalmente outra, né? Absolutamente outra. A gente canta bastante, depois a gente ouve a palavra e faz a oração e vai para casa. Então, essa é a nossa tradição evangélica. E não vai mudar. Dos 25 anos que eu estou na Assembleia de Deus, é assim. E vai ficar assim. Mateus 27:46 cita o Salmo 22:2, que é um salmo complicadíssimo. E por que ele é complicado? Porque o Senhor Jesus orou esse salmo. E nesse salmo está dizendo que Deus desamparou. Nesse salmo.
Então o Senhor Jesus recita ele, inclusive, na língua dele, que é o Eli, Eli, Lemá, algumas traduções traz Lamá, né? Outras traz Lemá, Lemá Sabactani, que traduzido seria Deus meu, por que me abandonastes ou por que me desamparastes? E agora? Deixa eu ver o que diz aqui a Bíblia Católica, aqui, do Salmo 22. O que diz a sua Bíblia aí, irmãos? Desamparastes ou abandonastes? É um pouquinho diferente. Está diferente? Diz o quê? O meu, ó meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, e de noite, e não tenho sossego. Na verdade, ali acho que é o Salmo 22:1, pastor, porque no primeiro fala, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o 2 é a continuação, Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves. É a minha pentecostal, mas não conheço também. Isso, agora gostei dessa palavra aí, porque eu vou dar a explicação. Bom, o que acontece? Aí vem a explicação teológica. Em cima está escrito aí, ó, ao maestro do coro, aqui na minha Bíblia, tá? Como que está o seu subtítulo aí? Salmo de Davi para o cantor mor sobre Aigelet Hassar. Então, ó, ao maestro do coro, conforme a melodia, a corça da aurora, Salmo de Davi. Era para fazer parte do Salmo. Então, o que fizeram os nossos tradutores? Pegaram o primeiro verso e transformaram em subtítulo. Entenderam? Subtítulo. Então, eles cortaram o Salmo. Essa parte do título aí era para fazer parte do Salmo. Então, você vai ver um problema de tradução. Esse Deus meu já era o segundo, no caso. Né? Isso. Então, essa Bíblia aqui, ela já faz isso, ó. Essa Bíblia católica. Por isso que eu falei para vocês, os críticos da Igreja Católica são terríveis. São terríveis. Eles pegaram esse negócio aí, eles consertaram o texto aqui, ó. Então, no 2. Meu Deus, por que me abandonastes? Aí continua, né? Ficas longe apesar do meu grito e das palavras do meu lamento. Aí a polêmica que a gente criou aqui é o seguinte: abandonastes ou desamparastes? O que diz a sua Bíblia? Desamparastes. Abandonaste, está no Salmo 22. Abandonaste ou desamparastes? Desamparaste. E o que diz o Novo Testamento? Desamparaste. Então o que acontece é que você tem versões em hebraico, você tem versões em grego. E o grego ele favorece o desamparastes e não o abandonastes. E já o hebraico ele favorece o abandonastes. Então é um salmo difícil, é um salmo messiânico que está dizendo que Deus deixou Jesus sozinho na cruz. Será que é isso mesmo? Ou será que é só a introdução do salmo? Oi? A minha é sossego. Não entendi. A minha é sossego. Sossego? É 22, 2. Deus meu, clamo a ti de dia e tu me ouves. Tá. De noite, eu não tenho sossego. Eu primeiro. É porque na nossa, o pastor Primeiro explicou. é Deus meu, porque tu desamparaste. O pastor explicou é que a introdução, né, que a gente tem antes seria o verso primeiro, na tradução original, mas o nosso foi cortado, então o primeiro, que é o 2 no original, é isso, né, pastor? Isso. Pra gente é por isso essa confusão. Exato. Então os tradutores, na hora que eles foram fazer a tradução, eles cortaram o salmo no meio. Aí começa a partir já do meio para lá. A viagem já tinha começado. É a mesma coisa que acontece com o 1 Coríntios, que eu já falei para vocês nas aulas passadas. 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 13 é um capítulo só. Deveria ser 12, 13, deveria ser um capítulo só, capítulo 12. Depois começava o outro. Mas o que fez fizeram os tradutores ou aqueles que estavam corrigindo o texto? Cortaram o capítulo 12 e 13. Aí dá a impressão que o capítulo 13, o amor não é um dom. Dá essa impressão, mas é um dom. Ele está junto com os dons. Ele está na sequência dos dons. Mas a gente não entende aquilo lá como sendo um dom, porque houve um corte no texto. Por isso a melhor coisa que vocês podem fazer é comprar uma Bíblia que não tenha divisão de capítulos e versículos. O texto é corrido.
Existe essa Bíblia no mercado, aí algumas pessoas têm essa Bíblia, o texto é corrido. É um pouco mais difícil de ler, mas você lê como se fosse uma carta. Bom, nós temos aqui mais uma citação, tá bom? Do Senhor Jesus, agora ele citando o Salmo 31, verso 6. Outra coisa que eu não falei ainda, mas vou falar, que são versos, bem? São versos porque é música, não é versículo. Versículo é em prosa. Quando é poesia, principalmente nos Salmos, é verso. Senhor Jesus, Salmo 31, verso 6, citado lá em Lucas 23, 46. Vamos conferir se é isso mesmo, né? É que nem aquela Bíblia contemporânea, é corrido, pastor. Contemporâneo? É. Mas ela tem divisão em versículos? Não. Não? Não, ela tem divisão só assim quando é de um verso para o outro. Mas ela é corrida, um atrás do outro. Entendi. Salmo 31, 6. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me resgatas, Senhor, Deus fiel. O Cristo está citando Salmo, mais uma vez, na hora da partida dele. Está correto aí na sua Bíblia? Não, nosso é o 5. 5? Pode ler. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aí, na minha Bíblia católica, É o 6. por causa da mesma explicação. Essa Bíblia ela obedece à ideia hebraica de que tudo que está na palavra de Deus é inspirado. Quando você pega aquele preceito lá, nada acrescentes e nada dele retires, o judeu é bem criterioso, e quando ele leu lá que o título é inspirado, não vou mexer nisso aqui, faz parte da palavra de Deus. Os nossos tradutores falaram, não, que isso é exagero, isso é título. Então, só esclarecendo, esse título que está em itálico, ele faz parte do original. Faz parte Só do tem escrito que não, a epígrafe é coisa para separar para a gente. Isso. Então, e algumas Bíblias protestantes, elas ou trazem a nota de rodapé, e elas não corrigiram, por quê? Porque a gente segue uma tradição de tradução protestante, uma tradição. Por isso que eles não corrigiram, para não ter uma confusão. Rapaz, se a gente for corrigir isso aqui, a gente vai perder dinheiro. Então não vamos corrigir não, deixa assim mesmo. Já pensou ter que corrigir todas as Bíblias do mundo? Mas os católicos falaram, não, vamos corrigir. Ó. Aqui está uma versão nova, de acordo com o texto massorético, que é o texto hebraico. Legal, né? Interessante. Eu sempre achei que tinha sido um comentário isso aqui também em itálico. Comentário, né? Um comentário Faz parte. colocado só para saber que era de Salmo de Davi, por exemplo. Isso, Mas faz parte né? do texto hebraico. E eles entendem que é palavra de Deus, que era importante isso aí. Bom, a gente vai para uma outra parte da nossa aula. Por quê? Vamos falar sobre o uso dos salmos na liturgia da igreja primitiva. O que acontece? A igreja primitiva ela fazia o uso do saltério regularmente ou normativamente, meus irmãos. Diz o apóstolo Paulo, venha lá, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Paulo está organizando o culto da igreja de Corinto. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Aí ele faz a divisão: salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. 5 elementos da liturgia da igreja de Corinto. E o salmo faz parte da liturgia. Tem a hora da revelação, tem a hora de falar em línguas estranhas, tem a hora dos salmos, tem a hora para tudo. É isso que Paulo está organizando lá. Havia um momento em que se recitava o salmo ou se cantava o salmo. Se algum dia vocês tiverem ousadia, coragem, vontade e tempo, vocês podem ir no Colégio São Bento, católico, e lá eles fazem o momento dos salmos. Eles cantam os salmos. Nós cantávamos, quando era na igreja católica, eu cantava. Fazia a primeira leitura, cantava o salmo, segunda leitura e depois o evangelho. Exato. Lógico que, mas se eu estiver indo na igreja católica, eu estou indo lá para poder fazer a adoração aos santos. Não, você vai lá como um turista, um estudante de teologia. Pelo menos eu fiz isso enquanto eu era estudante de teologia. Eu fui na igreja ortodoxa para assistir a liturgia da igreja ortodoxa, fui nas igrejas católicas, assisti às liturgias católicas, fui na mesquita dos muçulmanos, fui na sinagoga dos judeus, fui em todos esses lugares, como um curioso, turista.
Eu quero ver de perto como que funciona esse negócio. Então, lógico que eu não beijei nenhum dos santos lá, nem nada, mas eu segui o respeito à casa. Né? Só isso. E você é muito bem recebido também. E se você quiser conversar com uma das autoridades lá, eles que atendem também te explicam. Mas tem que ter essa ciência, né? Como disse o apóstolo Paulo, tem que ter essa ciência. Bom, que você saindo ali como estudante de teologia, como estagiário. Se você for ser missionário ou missionária, a irmã que participa de capelania sabe, né? Então você vai ter que fazer alguns estágios em alguns intercâmbios culturais, aí você vai ter que engolir um negócio meio estranho lá, só por causa da missão, aprender aquele negócio. Então, se vocês quiserem ouvir, eles trabalham muito bem. Ou então vai na sinagoga hebraica, judaica, Bom Retiro, tem várias, algumas são abertas a nós, gentios, outras não, que são ultraconservadoras, não é aberto para nós. Procura uma daquelas que te aceitam, vai ser muito bem recebido. Eu tive uma experiência interessante quando eu fui no Bom Retiro, porque eu queria entrar na sinagoga e tinha um judeu lá que não queria deixar de jeito nenhum. E eu queria ir numa sinagoga que é só judeu que entra, mas eu sou um incircunciso. Aí o cara pegou e me barrou. Não, aqui não pode entrar, goim. Goim não entra aqui. Aí o outro judeu falou assim: nós devemos receber bem quem quer a palavra de Deus. Pode entrar sim. Discutiram os dois lá. Eu fiquei só torcendo, na torcida. Então, tá aqui, põe um kippá e você pode entrar e ver a nossa sinagoga. Entrei lá, gostei. Então, ganhamos. Né? Então, foi uma experiência. Depois eu fui na sinagoga messiânica, você já não tem esse problema. Na sinagoga messiânica você é muito bem recebido para poder participar do culto. Um culto que é em hebraico e português, com músicas voltadas para a cultura judaica. Né? Sinagoga messiânica. Tomando todo cuidado para você não ir na sinagoga messiânica e ser judaizado. Né? Porque encanta, viu? Encanta. Participar desse negócio aí é um canto de sereia, dá vontade de ficar por lá, porque lá não tem o defeito que tem aqui. Lá tem outros defeitos, mas você não vai chegar lá, tá? Você vai enxergar só os seus defeitos, quando você for. Tá bom? Faça-se tudo para a edificação. Está dizendo que o Salmo edifica. O Salmo é para a tua edificação. E nós vamos fazer um exercício agora. Esse exercício é com o Salmo 1, verso 1.